Inicia-se uma autópsia com um exame minucioso do corpo. Neste caso, vemos múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo. Observamos aqui um ferimento característico de tiro de raspão. Trata-se de um ferimento alongado em forma de canaleta de cor escura. Por causa do atrito e do calor do projétil, a parte mais superficial da lesão assemelha-se a uma queimadura. Temos também um ferimento de entrada de projétil na região temporal direita. É um ferimento pérfuro-contuso circular, medindo aproximadamente meio centímetro de diâmetro. Um ferimento de entrada característico possui bordas regulares, de forma circular ou elíptica. Pode apresentar áreas de contusão bem evidentes, chamuscamento e impregnação de pólvora na pele. Na pálpebra superior esquerda, observa-se um ferimento pérfuro-contuso de saída do projétil, medindo aproximadamente 1,5 cm. Um ferimento de saída costuma apresentar bordas irregulares e não apresenta as outras características citadas para o orifício de entrada. É feita uma incisão no sentido coronal do couro cabeludo, dissecando-se tecido subcutâneo ao longo do crânio. Em seguida, está sendo usada uma rugina, procedendo-se a uma raspagem do osso craniano. Este é um procedimento para a retirada do couro cabeludo, chamado de escalpelamento, o que facilita o exame de fraturas e contusões nessa região. Uma vez aberta a caixa craniana no sentido transversal, o médico legista irá seccionar o encéfalo ao nível do bulbo raquidiano, retirando-se assim o cérebro e cerebelo. Podemos observar a dura mater, que é uma das 3 membranas que envolvem os órgãos do sistema nervoso. Vemos que o cérebro apresenta-se com uma extensa hemorragia, em decorrência provavelmente da passagem do projétil pelo órgão ou por regiões próximas. Depois de retirado o cerebelo, procede-se a um corte do cérebro em série para um exame mais detalhado.
Inicialmente, não é possível observar nenhuma lesão direta do cérebro, pois a trajetória do projétil aparentemente foi muito próxima da parte inferior do crânio. Podemos observar a substância branca que forma as camadas mais profundas do cérebro, em torno da qual existe uma substância cinzenta de 2 a 3 milímetros de espessura que forma o córtex cerebral. A superfície do cérebro, como se vê, não é lisa, mas apresenta saliências chamadas circunvoluções cerebrais, que servem para aumentar a área da superfície cerebral, mantendo um volume fixo. O cerebelo também é cortado, mas não se observa nenhuma lesão aparente. O cerebelo é responsável pelo tônus muscular. Suas funções são coordenar os movimentos do corpo e manter o equilíbrio. Ele facilita e intensifica as contrações musculares. Aqui podemos ver o orifício de entrada do projétil na base do crânio, e através de uma sonda é possível determinar sua trajetória. A seguir é feita uma incisão da parte superior do externo até o púbis. São seccionados cuidadosamente os tecidos muscular, camadas de gordura e aderências, de modo a expor completamente o tórax e abdômen. O médico legista faz diversos cortes da musculatura intercostal para facilitar o uso do costótomo, que será usado para cortar as costelas. O plastão externo-costal é erguido, seccionam-se as aderências e a parte superior. O plastão costal pode ser retirado, expondo a cavidade torácica.
Vemos aqui uma sufusão hemorrágica no pulmão, isto é, uma área de hemorragia na qual o sangue não sai do tecido para o exterior. Está sendo retirado o sangue coagulado do hemotórax esquerdo e direito, que se formou em decorrência, provavelmente, de uma lesão do pulmão e do coração pelo projétil. Em certos tipos de lesão por projétil de arma de fogo, a hemorragia é interna, de modo que a maior parte do sangue permanece dentro do corpo. Vemos no pulmão e no pericárdio uma perfuração pelo projétil. A seguir é incisado o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. E podemos observar claramente uma perfuração do coração. Observamos também uma extensa hemorragia com a presença de coágulos sanguíneos, o chamado tamponamento cardíaco. Com o ferimento do coração, o sangue extravasa para dentro do saco pericárdico e impede os movimentos livres do coração, fazendo-o parar de bater. Verificamos que o projétil atravessou o coração em sua trajetória. O fígado também apresenta uma extensa lesão, certamente pelo mesmo projétil que perfurou o coração. A lesão característica no fígado é diferente daquela apresentada pelo coração, devido principalmente ao tipo de tecido de que este é constituído. Aqui os médicos legistas tentam determinar qual dos ferimentos foi aquele que atingiu o coração na lesão que observamos anteriormente. Aqui estão sendo retirados os órgãos torácicos, procedendo-se a um seccionamento da aorta. Retirados os órgãos torácicos, observamos a perfuração característica do pulmão, ocasionada pelo projétil.
O projétil que foi a causa da morte é encontrado dentro do pericárdio. Incisado o pulmão para a procura de outras possíveis lesões. Aqui está sendo retirado o fígado para posterior análise. Terminada a necrópsia, o corpo será fechado através de uma sutura simples com fio de algodão. Aqui temos um caso semelhante ao anterior, porém com certas peculiaridades. Observamos inicialmente 2 ferimentos de projétil de arma de fogo na região axilar. Um ferimento também por projétil de arma de fogo ao nível do ângulo direito da mandíbula. Na mão esquerda, temos um ferimento transfixante pérfuro-contuso que, pelas características, provavelmente também foi causado por projétil de arma de fogo. Foi feita uma incisão no sentido coronal e em seguida está sendo usada a rugina, procedendo-se à raspagem do osso craniano e retirada dos tecidos musculares. Vemos do lado esquerdo um hematoma de partes moles que está sendo removido com o uso do bisturi e da rugina.
Utilizando uma sonda, o médico legista procura estabelecer uma conexão entre o ferimento de entrada e o ferimento de saída do projétil em sua trajetória. O médico legista procede agora a uma incisão do tórax e abdômen, chamada de incisão biacrômio-pubiana. Esta incisão, em particular, permite uma melhor recomposição do corpo no momento de ser fechado, pois não deixa visível nenhuma incisão ou sutura na parte anterior do pescoço. É feita uma incisão cuidadosa que permite o acesso à cavidade abdominal e, posteriormente, à cavidade torácica. Retirando-se pele e musculatura torácica, as costelas são desnudadas. A dissecção da parte superior da incisão permitirá a retirada dos órgãos do pescoço para uma análise mais detalhada, visto que as principais lesões se deram nesta região.
Aqui vemos uma fratura da clavícula direita, provavelmente pela passagem do projétil. O sangue que vemos é decorrência de hemorragia local que acompanha fraturas desse tipo. Nesse ponto, o objetivo da necrópsia é determinar a trajetória do projétil. Para tanto, é usada uma sonda com o objetivo de se estabelecer uma conexão entre os orifícios de entrada e saída do projétil. Será feita uma dissecção para se retirar e analisar os órgãos do pescoço. Aqui foi localizado um invólucro do projétil. Trata-se de uma jaqueta que envolve em seu interior o material de chumbo do projétil. Com o impacto, geralmente esse invólucro solta-se do restante do projétil, estilhaçando-se.
Aqui foram retiradas a língua e os órgãos do pescoço. O médico corta a musculatura intercostal e, a seguir, utiliza o costótomo para cortar as costelas. O plastão externo-costal é erguido, seccionam-se as aderências e o plastão costal é retirado, expondo a cavidade torácica. Aqui está sendo feita a retirada dos órgãos do pescoço, língua, traqueia e esôfago. É feita uma incisão no pericárdio, expondo-se o coração.
Para a retirada dos órgãos torácicos, é feito primeiramente um seccionamento da aorta. Em seguida, é feita uma ligadura do esôfago para que o conteúdo gástrico não seja derramado. Depois do esôfago, as membranas torácicas são seccionadas de modo a que todo o bloco possa ser retirado. Vemos aqui a língua, partes moles do pescoço, pulmão e coração. Essas partes avermelhadas observadas no pulmão são sufusões hemorrágicas. Quando o projétil penetra nos tecidos, ele possui um movimento de rotação que causa uma súbita compressão e descompressão dos tecidos à sua volta, ocasionando lesões hemorrágicas nesses tecidos. Assim, muitos órgãos que não foram atingidos diretamente pelo projétil podem apresentar essas lesões. Examina-se detalhadamente as regiões próximas dos hematomas, na tentativa de se descobrir outros detalhes e possível existência de outros projéteis. Alguns outros pedaços do invólucro do projétil são encontrados.
Realiza-se um corte dos pulmões, observando-se a presença de hematomas, porém nenhuma lesão direta causada pelo projétil é encontrada nesse órgão. Constatamos uma lesão e área de hematoma na epiglote. Outros pedaços do invólucro do projétil continuam sendo encontrados nas regiões próximas ao pescoço. Por fim, encontra-se a parte de chumbo do projétil que estilhaçou-se. Observamos também que há a presença de sangue dentro das vias respiratórias. No momento da morte, o sangue acaba fluindo para dentro dos pulmões. A morte se deu principalmente por aspiração de sangue para dentro das vias respiratórias, causando uma sufocação, o que não é raro em casos desse tipo. Procede-se à recomposição do cadáver através de uma sutura simples com fio de algodão. Será feita em duas etapas. Primeiro, a incisão longitudinal e, posteriormente, a transversal. Inicia-se esta necrópsia com uma incisão da parte superior do externo até o púbis.
O plastão externo-costal é erguido e retirado, expondo-se o tórax e abdômen. Primeiramente, a retirada do pulmão esquerdo, sendo seccionado ao nível do hilo. Agora, o pulmão direito, procedendo-se da mesma forma. A seguir é incisado o pericárdio para a retirada do coração. O fígado pode ser definido como o principal laboratório químico do corpo. Nele são processadas as substâncias alimentares que foram anteriormente quebradas durante as diversas fases da digestão. Vemos aqui o estômago, de aspecto normal, o baço, que é um órgão de grande importância por suas funções de criação, conservação e destruição das várias células do sangue. Aqui vemos o rim esquerdo. Uma das principais funções dos rins é a de filtrar o sangue, depurando-o de suas substâncias indesejáveis para o organismo. Todos os dias são filtrados cerca de 170 litros de sangue pelos rins. O intestino assemelha-se em todo o seu comprimento a um tubo de diâmetro variado e de paredes flexíveis, que se estende do estômago até o orifício anal. Costuma-se dividir o intestino em duas partes principais, o intestino delgado e o intestino grosso. Essas duas partes diferenciam-se não apenas por sua forma e comprimento, mas também pela diversidade de funções. O útero, que dispõe de uma estrutura muscular muito forte e flexível para a fase da gestação, apresenta dois ângulos superiores que se prolongam até as trompas, que por sua vez terminam nos ovários. Aqui vemos o rim direito.
O fígado também está envolvido nos processos de desintoxicação, eliminando substâncias que poderiam causar efeitos patogênicos. A vesícula biliar é uma pequena bexiga com capacidade de 50 a 60 centímetros cúbicos, que funciona como um reservatório de bile. Pesando cerca de 300 gramas, o coração é um músculo que se contrai ritmicamente devido a um tecido especial localizado no nódulo sinoatrial, que funciona como uma espécie de bateria, enviando estímulos de intensidade e duração regulares a outros centros. Qualquer interrupção desses estímulos tem como consequência imediata a alteração do ritmo cardíaco e, nos casos mais graves, pode até mesmo bloquear as contrações do coração. Incisado o pulmão, observa-se um pequeno edema pulmonar. Quando o coração bombeia o sangue, este passa pelos pulmões para receber oxigênio. A partir do momento que o coração para de funcionar, o sangue não retorna ao coração e flui para os pulmões, ocasionando o edema. O mesmo é feito com o pulmão esquerdo, visivelmente menor que o direito, onde se constata também o discreto edema. No intestino delgado, continuam ainda a digestão dos alimentos, iniciada na boca e no estômago, e, ao mesmo tempo, verifica-se a absorção dos materiais digeridos. Já no intestino grosso, a absorção limita-se a pouquíssimas substâncias, como a água e os sais minerais, sendo sua principal função o armazenamento e transporte do material que não pôde ser aproveitado pelo organismo e forma o bolo fecal. Basicamente, o fígado processa as três principais categorias de alimentos: as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Por isso, o fígado é um órgão de importância fundamental no metabolismo dos açúcares e, consequentemente, nos processos energéticos. A parede da vesícula biliar compõe-se de uma mucosa interna e de uma túnica fibromuscular externa. A superfície da mucosa é interrompida por dobras que se cruzam, delimitando pequenas áreas. A quantidade de secreção biliar varia de 700 a 1.200 ml por dia. O estômago é um amplo saco interposto entre o esôfago e o intestino, no qual se acumulam os alimentos para sofrerem todas as modificações digestivas que o transformam em quimo. Pode conter, em média, cerca de 1.300 centímetros cúbicos de substâncias fluídas. Um dos aspectos mais característicos do estômago é a presença de cerca de 5 milhões de glândulas gástricas, distribuídas sobretudo no fundo do órgão, e que produzem, entre outras substâncias, o ácido clorídrico. Aqui vemos os órgãos do pescoço. A traqueia, que é um conduto com cerca de 12 centímetros de comprimento, disposto verticalmente sobre a linha mediana. Na parte superior, ela desemboca na laringe, enquanto que na inferior, desce ao longo do pescoço e da parte superior do mediastino, dividindo-se então nos dois brônquios principais, respectivamente direito e esquerdo. Finda a necrópsia, o auxiliar vai fechar o corpo, recolocando as vísceras nos seus respectivos lugares.